Tudo bem, jovens? Vamos iniciar nosso último capítulo e falar hoje sobre tarifação. Tarifação é o quanto que a gente paga na nossa conta de energia. Mas será que a gente consegue pagar menos na nossa conta sem economizar energia? A gente vai ver nesse capítulo que é possível em alguns casos. Mas então, como pagar menos na conta de energia sem mudar o consumo? Vocês já repararam que alguns lugares ligam geradores a diesel para produzir energia no começo da noite? Por que será? Vamos falar um pouco sobre tarifa. Desde 2004, a energia elétrica ela é vendida em leilões. Então, quem produz a energia elétrica, os grandes geradores, podem ir no leilão e vender essa energia elétrica para os grandes consumidores ou mesmo para as concessionárias que revendem essa energia para a gente. Quando a gente recebe a conta de luz, a gente só pensa na distribuidora, aquela que está entregando a energia elétrica na nossa residência. Mas a maior parte da conta de luz vem da geração e transmissão e dos impostos que são pagos. Só uma pequena parcela fica com a distribuidora, que é quem faz a conta de energia para a gente. E o dinheiro que a gente paga na conta de energia tem que ser suficiente para arcar com os custos e pagar pelos investimentos de expansão, isso tudo mantendo a qualidade do sistema. Desde a ameaça de apagão ali do início dos anos 2000, o Brasil começou a investir em termoelétricas. Mas o combustível na termoelétrica é mais caro do que da hidrelétrica. Então ele criou esse sisteminha de tarifas para gerar um caixa extra e pagar pelas termoelétricas. Então, quando os reservatórios estão cheios de água, a gente não paga nem um centavo a mais na nossa conta de energia. Mas à medida que o reservatório vai esvaziando e a gente começa, em teoria, a ligar as termoelétricas, a gente passa por uma bandeira amarela e depois por uma bandeira vermelha, patamar 1 e 2, que é um acréscimo por quilowatt-hora na nossa conta de energia, justamente para financiar esse acréscimo dos custos da energia. Vamos rever alguns conceitos importantes para a tarifação elétrica. O primeiro dele é a energia ativa e reativa. A energia ativa, como vocês já viram, é a energia que eu consigo transformar em trabalho, que eu consigo transformar em outra forma de energia. Por exemplo, energia elétrica em calor, energia elétrica em movimento. A energia elétrica reativa, ela existe e circula na rede. Ela não produz trabalho, mas ela é necessária para os campos elétricos e magnéticos em máquinas elétricas. E o cosseno desse ângulo entre a potência ativa e a potência reativa é o que chamamos de fator de potência. A gente não paga o fator de potência na nossa residência, mas os grandes consumidores, se tiverem um fator de potência abaixo de 0,92, podem pagar por isso. Um outro conceito importante é sobre o horário de ponta e fora de ponta. Se a gente pegar a curva de consumo de uma concessionária, a gente vê que em determinados momentos a gente tem um consumo mais elevado do que em outros. Ali no início da noite, normalmente, a gente tem um consumo de energia muito mais elevado do que durante a madrugada, por exemplo. E por que esse horário de pico é importante? Porque todo o sistema elétrico, tanto a geração, a transmissão e a distribuição, eles são projetados para o horário de pico e não para o consumo médio de energia. Então, se esse horário de pico for muito grande, a concessionária vai ter um gasto muito grande para esse horário de pico que não vai ser utilizado durante todo o dia. Então, a concessionária busca reduzir esse horário de pico. Qual a melhor forma de reduzir o consumo nesse horário de pico? É cobrando mais nesse horário de pico. Então, para os grandes consumidores e atualmente até mesmo para os consumidores domésticos, a concessionária pode colocar uma tarifa maior nesse horário para justamente reduzir o consumo nesse horário de pico. Então a gente pode ter uma tarifa para fora do horário de pico e uma tarifa para dentro do horário de pico, normalmente maior do que o restante. Um outro conceito interessante é a demanda. E a grosso modo a gente pode imaginar a demanda como o máximo de consumo que uma instalação pode ter em um determinado momento. Normalmente essa demanda ela é um pouco menor que a potência instalada naquela indústria, naquela residência. Por exemplo, a gente tem o gráfico de consumo a cada 15 minutos em uma indústria, por exemplo. A gente pode observar uma demanda máxima ou potência máxima aqui abaixo dos 7.000 kW, por exemplo. Durante o horário de pico, essa potência máxima está ali perto dos 4.000 kW, por exemplo. Os grandes consumidores normalmente têm que informar essa demanda contratada no horário de pico e no horário de fora de pico. Se por acaso essa empresa consumir mais energia do que ela contratou durante um período de tempo, mesmo que curto, mesmo que seja 15 minutos, uma vez por mês, ela vai pagar uma multa por conta disso. Ele vai pagar uma demanda de ultrapassagem.
Um outro conceito interessante é o período seco e o período úmido. No Brasil, por utilizar muito hidrelétricas, a gente tem o período chuvoso, onde as barragens estão cheias, e o período mais seco, onde a gente tem menos precipitação e as barragens estão mais vazias. Então, para economizar energia, principalmente nesse período seco, onde o custo seria mais elevado, eles colocam a tarifação mais alta. E é interessante que o período seco no Brasil, eles colocaram 7 meses, enquanto o período úmido só 5 meses. Não é 6 e 6. Um outro conceito é o consumidor, que é basicamente a pessoa que paga a conta de energia. E um outro conceito é o conceito de tarifa. Para a tarifa, a gente tem dois grupos. O grupo monômio, que só paga pelo consumo de energia, ou seja, o consumo de quilowatts-hora, e o consumidor de grande porte, que a gente pode chamar de tarifação binômia, onde eu tenho uma tarifa tanto para energia, assim como no consumidor monômio, mas surge agora uma tarifa pela demanda, que a gente pode imaginar que é a potência contratada por aquele consumidor. Em relação à tensão de fornecimento, eu tenho consumidores que recebem alta tensão e os consumidores que recebem baixa tensão, abaixo de 2,3 kV, são consumidores com tarifação monômia, onde a gente pode imaginar o consumidor residencial, rural, as pequenas empresas e até mesmo a iluminação pública. Os grandes consumidores recebem uma tensão maior que 2,3 kV e são divididos em grupos dependendo da tensão de fornecimento. Se eu for um pequeno consumidor, receber minha energia em baixa tensão, eu posso receber minha energia de modo monofásico, bifásico ou trifásico. Para cada um desses fornecimentos, eu tenho uma tarifa mínima a pagar por mês. Mesmo se eu tiver viajado de férias num mês que eu não consumi energia, eu tenho que pagar uma tarifação mínima de energia, que inclusive a gente já viu lá em energia fotovoltaica. O consumidor do grupo B, até pouco tempo atrás, ele pagava somente pela energia consumida e era um valor único, independente do horário que ele consumiu essa energia. A partir de 2020, qualquer consumidor pode optar por uma tarifação diferenciada, que eles chamaram de tarifa branca. Essa tarifa branca vai ter uma tarifa maior durante o horário de pico e uma tarifa menor para consumo fora do horário de pico. Então, o consumidor que conseguir economizar energia durante esse horário de pico vai conseguir pagar uma tarifa menor de energia elétrica. Mas se o consumidor entender que não consegue economizar durante esse horário de pico, é melhor manter a tarifação convencional que a gente tem hoje em dia. Então, o consumidor que optar pela tarifa branca, ele tem que requerer isso junto à concessionária, eles vão trocar um medidor para um medidor horário, e aí você vai ter o consumo no horário de pico e o consumo fora do horário de pico com tarifas diferentes. Já os grandes consumidores do grupo A, que recebem alta tensão, eles podem ter uma tarifação diferenciada. Eles podem escolher entre a tarifação convencional ou uma tarifação oro-sazonal, que pode se dividir entre tarifa azul e tarifação verde. Aqui nessa tabela a gente pode ver um resumo de cada uma dessas tarifas. Vamos começando a entender a tarifação azul, que é a mais completa. Ele tem um preço para demanda no horário de ponta e um preço para demanda no horário de fora de ponta. E para o consumo de energia, o quilowatt-hora, ele tem um preço diferenciado, tanto para a ponta quanto fora de ponta, quanto para o período úmido e período seco. Então ele pode ter aqui até 6 tarifas diferentes na sua conta de luz. A tarifação do tipo verde é igual à tarifação azul, só que ele não tem mais essa opção de demanda fora de ponta e demanda na ponta. Já a tarifação convencional, ele só tem uma tarifa para demanda e uma tarifa para consumo. Tanto faz se ele consumiu na ponta ou fora de ponta, ele só vai ter uma tarifa para demanda e uma tarifa para consumo. Se o consumidor receber uma tensão acima de 69 kV, ele não pode escolher, ele só pode optar por uma tarifação azul. Se ele for um médio consumidor, receber abaixo de 69 kV e uma demanda acima de 300 kW, ele pode escolher entre azul e verde. E se ele receber abaixo de 69 kV e tiver uma demanda contratada abaixo de 300 kW, ele pode escolher entre as 3 tarifações disponíveis. Outra característica importante é a possibilidade de faturar o excedente de reativo. Como eu disse, se o consumidor tiver um fator de potência abaixo de 0,92, em determinados momentos indutivos, outros momentos capacitivos, ele pode pagar por essa energia reativa que foi consumida. É um jeito, por exemplo, de reduzir a corrente nas linhas de transmissão e distribuição. Um jeito de reduzir esses reativos normalmente é utilizando o banco de capacitores, que tem que ser desligados de madrugada para evitar pagar por esse capacitivo de madrugada.
Então a gente tem aqui um resumo de como reduzir nossa conta de luz. O jeito mais simples que vem à nossa cabeça é reduzir a carga instalada por meio de aumento de eficiência dos nossos sistemas, comprar equipamentos mais eficientes. Com esses equipamentos, a gente vai ter uma redução do consumo e, consequentemente, uma redução da demanda de energia. Uma vez reduzido o consumo, a gente tem que avaliar qual a melhor tarifa para aquele consumidor. Um exemplo do que a gente falou é reduzir a demanda contratada. Esse consumidor, por exemplo, tem uma demanda contratada que eu estou assinalando aqui. Se ele conseguisse deslocar o consumo de energia desse período para esse período que ele não tem um grande consumo, ele poderia talvez reduzir a demanda contratada e assim reduzir a sua conta de energia. Um outro jeito de reduzir a conta de luz é tentar reduzir o consumo justamente no horário de pico. Se eu tiver um equipamento que eu possa desligar no horário de pico, eu posso contratar menos energia e consumir menos energia nesse horário de pico. Alguns lugares, por exemplo, o hospital, tem um gerador a diesel instalado. Então, nesses lugares, dependendo do valor do diesel, é mais barato ligar o gerador para alimentar as cargas durante o horário de pico do que usar a energia da concessionária. E eu estou deixando aqui um exemplo no material da escolha de opção tarifária para uma empresa, onde eu tenho aqui as tarifas aplicadas por uma determinada concessionária e o padrão de consumo dessa empresa durante 24 horas. Vou deixar os cálculos no material, mas a gente pode ver que com o mesmo consumo a gente pode pagar valores diferentes de tarifa. Então aqui com a tarifação azul, eu vou pagar muito menos pela mesma energia consumida do que por uma tarifação verde ou uma tarifação monômia, por exemplo. Então, o técnico ou engenheiro que for contratar energia para esse consumidor, se ele fizer uma opção errada, vai fazer o consumidor pagar muito mais na conta de luz. Aqui tem o link do site da Light, com as tarifas aplicadas pela Light. As referências bibliográficas que eu usei nesse trabalho. Fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria e agradeceria bastante se pudesse colocar um comentário sobre o que gostou e o que poderia melhorar nessa disciplina. Grande abraço e espero que vocês tenham gostado.